Assim é exatamente a nossa vida, caminhando sobre as águas, que representa a inconstância e a fragilidade. Quem caminha sobre as águas, uma hora afunda. O momento Pedro afundou. A nossa vida é exatamente assim. Vivemos dos momentos que temos. E esses momentos são bons e são ruins. E nós não temos nenhum controle sobre eles. Até porque a grande maioria deles não depende de nós. São todas as circunstâncias que existem na nossa vida e ao nosso redor. O que podemos fazer, fazemos. Nesse sentido, muitos acham que têm o controle. Não tem. Porque muitas coisas nada podemos fazer. Tantas circunstâncias assim. Amanhã, alguém vai voltar à tarde para casa ou à noite, muito feliz, dizendo para sua família: eu encontrei, eu consegui o emprego que eu tanto precisava. E aquela família vai se alegrar muito, vai agradecer a Deus pela graça que aquela pessoa recebeu. Ao mesmo tempo, alguém vai voltar para casa destroçado, porque perdeu o emprego. E vai ter que dizer para a família: a partir de amanhã, a nossa vida vira do avesso. Passam dias, passam semanas, começa a passar meses e o colapso está instaurado. O que sorri e o que chorou. Amanhã alguém vai dizer assim: nós estamos tão felizes porque o nosso filhinho nasceu. Outros dirão, e tomara que sejam muitos mesmo, dirão: eu estou tão feliz que aquela pessoa que eu amo tanto, eu fui lá no hospital para visitar ela, recebi muito boas notícias, que ela melhorou, que ela vai sair de lá, vai ter alta. Que bom, Deus está cuidando de mim, Deus me abençoou, e aquele negócio todo. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas que vão voltar daquele jeito. Porque elas vão ouvir assim: não dá para fazer mais nada. Outras estarão ouvindo assim: morreu. Umas estarão alegres na maternidade, outras estarão chorando no cemitério. Mas vocês sabem que a vida é assim, não é? Ela é. Ela é. É caminhar nas águas. Qual é a mensagem que nós temos desse caminhar sobre as águas? Quando é que nós mostramos para Deus a fé que nós temos? Se ela é grande ou se ela não é. É no momento difícil. É na hora que afunda. Não é na hora que ganha, é na hora que perde. Deus dá. Deus tira. Deus abre. Deus fecha. E quando Ele tira? E quando Ele fecha? E quando você rezou com tanto ardor, tão cheio de fé,
tendo no seu coração a certeza absoluta que ia conseguir aquilo, e não conseguiu. Perdeu. Como que fica depois, quando Deus diz: o que eu quero não é o que você quer? Dia dos Pais, né? Eu amo meu pai porque tudo que eu peço para ele, ele dá para mim. Ele nunca me diz um não. E o filho que tem que amar aquele pai quando aquele pai diz não? Naquele momento, aquele filho mostra se o ama de verdade, né? Quando aquilo que o pai quer não é aquilo que o filho está querendo. E ali ele mostra se ele ama o pai dele ou não. Porque se ele obedece, ele ama. Se ele não obedece, ele não ama. Que amar não é dizer para ele que ama, né? Também é bom, mas não é isso. A melhor maneira de amá-los é sermos obedientes a eles. É seguir os conselhos deles, é não dar desgosto para eles. Essa é a melhor maneira de amar. No momento que afunda, é que temos a oportunidade de mostrarmos para Jesus a fé que temos nele. Quem é o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga? Não é exatamente aquela pessoa que está do nosso lado no momento difícil, no momento da dor, no momento do sacrifício? Não é aquela pessoa que nós nunca esquecemos? Eu passei por uma tremenda dificuldade na minha vida e tinha essa e essa pessoa junto comigo. Ela não me tirou do buraco. Eu estava afundando as águas, ela não me tirou de lá, mas ela ficou do meu lado. Ela chorou comigo. Eu via no seu olhar, no seu jeito de falar, que ela realmente estava preocupada comigo. Aquela pessoa que diz assim: como eu gostaria de fazer isso para poder te ajudar. Eu não posso. É que a pessoa fica arrasada quando ela fala: eu não posso. Mas ela te ajudou. E te ajudou muito. Porque é bom a gente saber, né? Quando tem alguém que se preocupa conosco, que se interessa conosco. Isso quando não acontece com algumas pessoas que nesse momento duro, nesse momento difícil, aparece uma pessoa que ela nem imaginava que aquela pessoa ia se preocupar com ela daquele jeito. Me surpreendeu. Eu nunca imaginava que essa pessoa ia se preocupar tanto assim comigo, que ela me queria tão bem, e eu nem sabia. Porque aquele que está do nosso lado, no momento mais difícil, é Jesus estendendo a mão para o Pedro. Uma outra lição que fica nesse evangelho, eu estou resumindo. Estou pegando 1 milhão e transformando em 1, 2, porque não dá tempo. Mas eu estou provocando para vocês sempre pensarem sobre isso. Sabe aquela hora que a tempestade vem, a onda do mar fica agitada e muito agitada, e que você fica até desnorteado com aquele acontecimento? Ali é a hora de você mostrar se você tem fé ou não. Lá que é o momento. O que nos ajuda muito são todas aquelas pessoas que passaram por isso. Tremendas obstáculos, sacrifícios, dificuldades, e sempre pessoas criticando perto dela. Você não teve fé.
Você não rezou direito. Vem aqui para a minha igreja que você vai aprender a rezar. Para minha igreja é bom. Todo mundo só vive bem, só recebe milagre. Mentira do caramba. Propaganda enganosa isso aí. Ó. A gente sabe que na vida hoje a gente ganha, amanhã a gente perde. E fica falando como se a vida não fosse assim. E pior que tem um monte de gente que acredita. E não é. Qual o testemunho que edifica a gente? É daquela pessoa que perdeu tudo e que nunca deixou de amar a Deus. Porque o amor verdadeiro é assim. Eu te amo porque você faz exatamente o que eu quero. Mas se você não fizer o que eu quero, eu te amo também. Aquela pessoa que diz assim, meu filho morreu, minha filha morreu, a minha vida desabou. Mas eu peço para Deus me dar força para suportar. Eu peço para Deus para ficar para o meu lado. E aquela pessoa tem uma tremenda de uma fé, só que isso não chama a atenção de ninguém. O que mais se precisa, quase nunca tem. Aí a gente olha para essas pessoas e fala assim, como isso me abençoa, como isso me fortalece. Se ela consegue amar a Deus nessa hora mais difícil, é que eu preciso amar também. Hospitais, quantas vezes a gente se depara com as pessoas naqueles tremendos, aqueles sofrimentos, e a gente vai lá dar uma bênção para elas, fazer uma oração para elas, e graças a Deus na minha vida, eu nunca deixei de falar isso, que eu sempre falo quando eu as encontro, quando estou despedindo. Reza para mim, que o dia que eu estiver no seu lugar, eu quero ser igual a você. Eles se assustam quando ouvem isso. Se eu não morrer antes, uma hora eu vou estar lá. E eu quero ter aquela força que eles estão tendo. Eu quero ter aquela fé tão grande que eles estão tendo. A sua grande fé não é você fazer uma oração aqui dentro desse hospital, ou em cima dessa cama, e amanhã sair pulando completamente curado. A sua grande fé é você saber que você não vai sair daí, e mesmo assim você não deixar de amar Deus e falar, Deus, essa é a cruz que eu tenho que carregar, eu vou carregar. O Senhor quer que eu passe por isso? Eu vou passar. Me dá força, me ajuda, esteja comigo. Isso é fé. Isso é amor. Amor e fé se misturam. Aquela pessoa que te ama, você podendo dar ou não, naquele tempo eu estendi minha mão para levantar você. Hoje eu preciso da tua mão. Cadê a tua mão? Se você faz isso, você ama de verdade, né? Se você consegue dar algo para alguém que sabe que não vai mais poder te dar nada, você ama de verdade. Aquele que é grato de coração, aquele que reconhece tudo isso. Uma certa ocasião, celebrando a missa, vi que tinha uma senhora que estava chorando o tempo todo. Depois ela foi conversar comigo, depois da missa, e aquela senhora falou assim, padre, eu mal estou conseguindo prestar atenção, até na missa, que eu só choro e choro. Os meus dias têm sido tão cheios de choro, de dor. Será que eu não tenho fé? E ela estava na missa, e ela falou que rezava todo dia. O que aconteceu com a senhora? Aí ela me contou por que ela estava carregando aquela dor tão imensa. Algumas semanas atrás, saiu meu marido e os 3 filhos, as minhas noras, meus netinhos, e eles saíram de carro.
sofreram um acidente, morreram todos. Aquela senhora, na parte da manhã, ela tinha aquela família tão bonita. Na parte da tarde, que aconteceu à tarde, ela não tinha mais ninguém. Essa passou por tempestade, né? E ela falando que achava que não tinha fé. Ela estava na missa. E ela estava rezando todos os dias. E ela falou que estava com aquela dificuldade de rezar, porque chorava muito. Eu falei, a senhora acha que a senhora tem pouca fé? Se a senhora tem pouca fé, eu não tenho nenhuma. O seu amor por Deus é grande demais. A senhora ainda está com Ele. Não, eu não sei o que seria da minha vida, principalmente hoje, sem Jesus. Eram pessoas como ela, que eu queria que tivesse nos meios de comunicação, dando testemunho. Eram pessoas como ela, são tantas, que eu queria que pudessem falar, para a gente ouvir, aprender. Essas é as que podem dizer, tenho fé. Vocês conhecem pessoas assim, né? Que por maior que tenha sido a dificuldade, por maior que tenha sido a derrota, ela não desistiu. Ela nunca desistiu. Eu sei que nessa vida passei por miséria desde quando eu nasci até os últimos momentos da minha vida, mas nunca deixei de ser agradecida a Deus, de ter a minha fé nele, de ter a minha oração. Se eu fosse Jesus, eu diria para o Pedro, Pedro, se você tem a barca para cuidar de você, por que você saiu dela? O lugar de Pedro na barca, do lugar de Jesus é andando sobre as águas, não é? A gente nunca pode esquecer isso na nossa vida. Porque Jesus sempre vai deixar um barquinho perto de nós, né? Esse barquinho que vai estender a mão, esse barquinho que vai dar uma palavra, que vai fazer uma oração por nós, que vai estar sempre junto de nós. Até para aqueles que dizem assim, o meu barquinho está lá no céu, mas tudo que eu passo aqui nessa terra, eu sei que meu barquinho lá do céu não me abandona jamais. Eu sei que você está rezando por mim, e está, né, intercedendo por nós. Eu sei que você está pedindo muito por mim, que você nunca me abandonou, nem nunca vai me abandonar. Nossa Senhora, algumas vezes, gosta de lembrar a humanidade a respeito disso, né? Nunca se esqueçam que vocês têm uma mãe que intercede por vocês. Assim como vocês, hoje, estamos oferecendo uma intenção muito especial na missa. Nossos pais. Parabéns por aqueles que têm os pais vivos. Aproveita eles. Aqueles que são como eu, que já não têm, que ficou durante o dia procurando um WhatsApp para mandar uma mensagem de Dia dos Pais, que queria chegar num cantinho e dar um abraço, mas não tem mais. Aqui nesse mundo não tem mais. A nossa oração não faltou, né? O nosso agradecimento a Deus por eles não faltou. Hoje colocamos na listinha aquelas outras pessoas, que tem alguns que têm histórias assim, né? Uns dizem assim, meu pai é meu avô. Outros dizem, meu pai é aquela pessoa que eu conheci ao longo da vida, que cuidou tanto de mim, que se preocupava tanto comigo,
que eu também o considerava como se fosse um pai para mim, né? Então, colocar diante de Deus aqueles que talvez não tenham sido também pais biológicos, mas tenham sido grandes pais. Aquele papinho que a gente gostaria muito de ter com São José. A gente sabe que Deus Todo-Poderoso é o Pai de Jesus. E você, José? E você, José? Queria um dia poder olhar como é que Jesus lá no céu olha para o São José. Porque é pelo olhar que a gente sabe as coisas, né? Como será que ele olha para ele? Que relação é essa que existe entre ele e o São José? Será que é aquela relação daquela pessoa que nunca foi pai biológico daquele filho, mas o amou como até se fosse muito mais do que isso? Alguma coisa com certeza tem. São os amores que a vida constrói. Aquele segredinho entre Jesus e São José. A relação de pai. Jesus, hoje os filhos estão dando mensagem para os seus pais. Dê a sua mensagem para São José. O que o Senhor irá dizer? Aí só quem tem aquela experiência do pai que ganhou durante a vida, que Deus mandou emprestado. E que falou, bendito seja Deus por isso. Então, para todos esses que ganharam filhos emprestados e que os amam, que os amaram tanto, que Deus os ilumine e os abençoe. Cada um de nós tem a nossa história, tem o nosso sentimento. E é isso que nós colocamos para Deus. Não é o que o Pai é para nós, mas sempre será aquilo que nós somos para eles. E a nossa história é nossa história. Deus quis que fosse assim, é assim. É isso que a gente reza e que coloca diante de Deus. Mas sempre que a gente ouvir aquele nome, nós, como filhos, estaremos dizendo muito respeito, muita consideração, porque esse nome aí é do meu Pai. Se foi tudo positivo, que maravilha que tenha sido. Se não foi, não tem problema nenhum. Pai é Pai. Ninguém apaga isso. A gente não apaga. A gente respeita, a gente considera. Agora vocês e os outros, que são pais tão maravilhosos, tão presentes, que a gente sente tanta tristeza quando tem que chegar para um filho e para uma filha. Você não percebe o pai que você tem. Que pai maravilhoso é esse que você tem? E você está jogando fora. E você não está dando o menor valor para o pai que você tem. Como alguém que diz assim, você é um privilegiado e não sabe, né? Então, quando o pai é assim, que extrapola tudo, que ele é essa presença tão especial para nós e para tantos outros, a gente diz assim para eles, pais, vocês que estão aqui, isso é com muita consideração, tá? É só um jeito de falar. Quando o pai é maravilhoso demais, o filho simplesmente diz para ele, pai, você é uma mãe para mim. Vocês sabem o que isso significa, né? Mãe é amor de Deus, né? Eu acho que é o maior elogio que um pai pode receber é um filho que sente isso. Pai, você é uma mãe para mim. Ele está querendo dizer que o seu amor ultrapassa todos os amores. Então, bendito seja Deus por aqueles entre vocês
que procuram ser pais assim. Vocês estão dando um tremendo de um presente para o filho de vocês. Naquele momentinho da oração dos falecidos, daqui a pouco, aí na missa, a gente faz um momentinho de silêncio, e aqueles que, como eu, já têm os pais no céu, a gente vai lembrando e fazendo uma oração por eles. E cada um de vocês faz a sua oração. E vocês que são pais, Deus abençoe o pai de vocês também. Porque todo pai é filho também. Então a gente faz oração também para vocês. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.